Olá, tudo bem? Fome psicológica, fome motivada pela ansiedade. Isso existe? A alimentação compulsiva pode ter uma explicação na sua ansiedade, no seu comportamento? Bom, de acordo com muitos psiquiatras, a fome exagerada pode estar relacionada à falta de carinho, à falta de atenção, a carências afetivas e até mesmo na sua ansiedade. Saiba que há uma diferença entre fome física, que é a nossa necessidade e desejo interno de adquirir alimento para se reabastecer, e a fome psicológica, que é a que nos faz comer compulsivamente, apesar de já estarmos satisfeitos ou até mesmo passando mal. E no vídeo de hoje, vamos conversar e entender como surge a fome psicológica. O comportamento alimentar tem duas principais funções. A primeira, que é manter a quantidade de nutrientes necessários para a nossa sobrevivência, para a execução dos nossos processos fisiológicos, e a segunda, que é o ato de prazer que comer nos proporciona, liberando neurotransmissores responsáveis pelo prazer e pelo bem-estar. Mas comer também é visto como uma importante ação presente em momentos de celebração, em momentos de festas, de encontros, e também é utilizada por muitas pessoas como um escape para preencher um vazio emocional, causado por diversas frustrações ao longo da vida. E quando a fome vem motivada por essas frustrações, escolhemos o termo fome psicológica. A fome psicológica pode se encaixar como uma subcategoria do transtorno compulsivo alimentar periódico, que se caracteriza como a ingestão de uma grande quantidade de alimentos num curto intervalo de tempo, sendo consequência da sensação de perda de controle sobre o comportamento alimentar. Só que para ser chamado de transtorno compulsivo alimentar periódico, esses episódios devem acontecer pelo menos 2 dias na semana durante 6 meses. E esse transtorno vem afetando cada vez mais pessoas e já chega a atingir 2% da população mundial, sendo que o grupo-alvo acometido por esse transtorno é, em sua maioria, pessoas obesas, adolescentes, adultos e com prevalência no sexo feminino. O fato é que, devido ao grande aumento nos índices de obesidade nos últimos anos, as pesquisas a este respeito sobre a fome compulsiva têm crescido muito e observou-se que esse transtorno pode ser causado por vários motivos, entre os quais nós vemos fatores genéticos, obesidade precoce e psicopatologias como a depressão, a ansiedade, o estresse e a baixa autoestima. Então fica claro que uma das subcategorias do transtorno compulsivo alimentar é o que nós chamamos de fome psicológica, motivada por alguma psicopatologia, sendo o estado de ansiedade o principal estímulo desse transtorno. Aqui é importante falar que muitos pesquisadores dividem a ansiedade também em subtipos, de acordo com o tipo de impacto que ela gera em nossa saúde. E quando a relacionamos com a compulsão alimentar, é muito utilizado o conceito de estado de ansiedade. A ansiedade-estado é caracterizada como uma situação provisória, que envolve sentimentos desagradáveis de tensão e de pensamentos apreensivos. Ela acaba sendo uma situação episódica ou situacional, sendo um estado emocional transitório. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa com a característica de ansiedade-estado não tem a patologia presente em sua personalidade, ou seja, ela não apresenta reações desproporcionais como tensão, taquicardia, tontura, suor excessivo a qualquer tipo de evento, mas sim as circunstâncias pontuais. Por exemplo, pode ser um medo de dirigir, ou de falar em público, ou de repente de expressar o que verdadeiramente sente. De qualquer forma, sempre tem um alvo. Foi aquilo que me gerou ansiedade. E é sempre importante, na ansiedade-estado, identificar este alvo. O fato é que a situação em si ela é sempre desafiadora e sempre exige muita energia para a obtenção do sucesso ou não na circunstância-alvo. E quando os níveis de ansiedade-estado são mais elevados e experimentados como desagradáveis ou então dolorosos, o sujeito poderá recorrer a mecanismos psicológicos de defesa de modo a reduzir a intensidade da reação. E o comportamento alimentar pode ser um desses mecanismos, visto que o sujeito pode recorrer à comida como um mecanismo compensatório para lidar com seu estado de dor emocional. E normalmente a opção de comida escolhida aqui, para rapidamente lhe trazer alívio e conforto, acabam sempre sendo doces, gorduras, fast foods, frituras, pois essas calorias aumentam os níveis de endorfina no nosso corpo.
E junto a isso, quando a fome psicológica acontece várias vezes ao longo da semana, nós acabamos gerando obesidade e também outras doenças relacionadas a esses hábitos. Então a fome psicológica é algo que precisa ser tratado e entendido como uma comorbidade perigosa à nossa saúde. E existem formas de reduzir essa ansiedade-estado e, consequentemente, diminuir a fome psicológica? Sim, existem. É claro que o tema é complexo e as variáveis são muitas, mas o que é fundamental é verificar se realmente essa fome é advinda da ansiedade-estado, pois a depressão também pode gerar mecanismos compensatórios que resultam na fome excessiva. E o estresse, ele afeta diretamente uma glândula importante chamada hipotálamo, que controla o nosso centro da fome. E aí, dependendo de qual a causa ou se existem mais de um elemento no quadro, o tratamento acaba mudando de um paciente para o outro. Então vamos partir do princípio de que a ansiedade-estado é a principal causadora da fome psicológica. Então a pergunta é: como lidar com essa ansiedade-estado? Bom, essa patologia não faz parte da personalidade de ninguém. Ela é ativada quando passamos por uma situação que para nós é desafiadora, que nos gera desconforto, que nos gera tensão e medo. E quando estamos passando ou sabemos que iremos enfrentar uma situação desafiadora, um grupo de pessoas acaba colocando muita energia nesse enfrentamento e cria então a ansiedade-estado. E após o evento, eles se sentem tão desgastados, tão cansados, que independente do resultado, independente do conflito, eles criam esse mecanismo compensatório de compulsão alimentar. Então o segredo aqui, para ensinar pessoas a lidarem com situações desafiadoras, é gerar sempre experiências. Quanto mais experiências você gera ao longo da vida, mais acostumados às variáveis nós estamos e menos desgastados nós ficamos. É claro que ser capaz de lidar com esses episódios desafiadores sozinhos não é uma tarefa fácil. E dentro da Flor de Íris, nós temos uma terapia indicada especialmente para esses casos. A terapia Proteção e Equilíbrio é um conjunto de ações que envolve um passo a passo que condiciona o nosso organismo a enfrentar os desafios com confiança e segurança, nos proporcionando resiliência para essas situações. Durante 28 dias, você utiliza um floral concentrado, um gel de ação rápida e escuta músicas de neuroacústica, que irão acalmar a sua mente. Esse ritual irá transformar a sua vida e será a chave para você tomar as melhores decisões. Outro detalhe interessante é que você pode sempre carregar o gel Proteção e Equilíbrio consigo, na sua bolsa. E quando perceber que irá sentir essa compulsão alimentar, o aplique e logo você terá então um alívio dessa ansiedade-estado. Outro ponto que ajuda muito as pessoas que sentem fome psicológica é sempre se fazer uma pergunta: eu estou com fome de quê? De alimentar meu organismo ou de alimentar uma emoção? Pense nisso e responda para você mesmo. Essas são algumas das estratégias para vencerem a fome psicológica, mas outros produtos Flor de Íris podem se enquadrar aqui também, como é o caso do Flor de Íris Essencial. Além disso, é claro, todo o processo que envolve psicoterapia, onde você pode conversar sobre seus sentimentos, também irão te ajudar. Qualquer dúvida, a nossa equipe fica à disposição para conversar com você. Um grande abraço e até mais!